nome é Vitor Castro, eu sou bibliotecário, professor e estudante de letras. Falando de linguagem. E a linguagem, ela investiga justamente como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Então, para além de estudar a regra gramatical, para além de estudar a estrutura da língua, quando a gente estuda a língua portuguesa, a gente está estudando a nossa própria interação, né? Seja na produção textual, seja na análise textual, a gente está estudando a linguagem, certo? Em forma de texto. E é isso enfim, que vale a pena e que mais importa. A gente chama de metodologia ativa, né? Aula investigativa, porque você está botando o estudante para pesquisar. Para ele ser o autor do próprio conhecimento e o professor vai ali servir como mediador desse conhecimento. Enfim, para dizer isso aqui é uma fake news, isso aqui é uma inverdade, isso aqui é uma... Enfim, qualquer coisa desse gênero. Onde é que está o perigo da aula investigativa? É você se prender à investigação do aluno e esquecer que você tem um papel de professor e de, num dado limite, e essa palavra é importante, dado limite, da transmissão do conteúdo. Não a transmissão direta, passiva do aluno do conteúdo. Eu digo que você, enquanto professor, estudou e tem competência para falar sobre determinado tema, entendeu? Você tem mais do que o aluno, e aí é uma questão que a gente tem que entrar também, você tem mais do que o aluno competência para falar sobre aquele tema. Não que o aluno não deva e não tenha nenhum conhecimento sobre, sei lá, um gênero textual. Tem conhecimento e tem experiência sobre. Mas, em regra, ou em teoria, deveria ser do professor o maior conhecimento sobre aquilo. Então, claro, esse papel de articular ali é importante. Mas o professor não pode cair na armadilha da aula investigativa, certo? Esse é um ponto. O segundo ponto é, a aula investigativa é importante porque o professor não está o tempo todo na vida do aluno. Então, como é que você ensina, como é que você ajuda aquele aluno a conseguir encontrar e chegar num denominador comum sobre um conhecimento, sabe? Quando o aluno estiver na faculdade, em que o professor, muitas vezes, não vai estar ali toda hora dando colherzinha de chá e para fazer alguma atividade, o aluno tem que ler diferentes coisas para chegar em um denominador comum, para responder uma questão. Então, se a gente traz o ensino investigativo já na educação básica, já no ensino médio, no ensino fundamental, a gente está construindo ou ajudando o aluno não a aprender, mas a aprender como aprender, que é uma concepção da pedagogia mais pós-moderna, que é muito importante. Mas no eixo da pergunta aí eu fecho. Aliás, instiga os alunos, foi essa a pergunta, né? Se isso animaria os alunos, se esse ensino investigativo animaria os alunos. Animaria se você utilizar esse mecanismo do modo como foi aqui retratado, certo? Com consciência e entendendo que é um mecanismo, não é uma prática obrigatória. Você usa em determinados momentos. Trago um exemplo e encerro. Redação do Enem. É muito mais prazeroso, talvez, para o aluno, que você abra um leque de oportunidades de temas, por exemplo, e que o aluno em si vá fazer a pesquisa desse tema, dos dados, das vozes de autoridade, enfim, do que quer que seja, do que você, enquanto professor, chegar na frente do quadro e passar, sei lá, uma hora a aula sobre a teoria X ou os dados do IBAMA sobre desmatamento, entendeu? É isso. A abordagem investigativa é um dos mecanismos que você tem para tentar melhorar. Só que ela, por ela, não funciona de nada. A gente está falando aqui de escola pública, certo? Na escola pública, se você chegar, a realidade é essa, se você chegar dentro de uma sala de aula e você pedir para os alunos pegarem os seus celulares, aqueles que têm e que têm acesso à internet, para pesquisar sobre qualquer coisa nessa ideia de um ensino investigativo, você vai esbarrar num TikTok ou num Twitter da vida, certo? Você vai mandar o menino pesquisar sobre Foucault, vai escrever uma redação e você vai encontrar o menino assistindo o Stories da Gêmea Lacração. Então, existe essa questão. Agora, como? Como é a questão? É envolver o aluno dentro da prática. Certo? A produção é essencial. Sem produção do aluno dentro de sala de aula, não estou falando fora de sala de aula. A produção, uma coisa que eu defendo, tem que acontecer dentro da sala de aula. Produção o quê? Textual. E aí, texto oral, o texto escrito, independe. A produção dentro de sala de aula é o que instiga o aluno. No começo, até a resistência. Quando você diz o seguinte, vocês vão escrever alguma coisa, ou vocês vão produzir, por exemplo, um trabalho bacana que eu fiz, junto ao PIBID, na escola Moisés Barbosa, no ensino fundamental, no nos oitavos anos, foi eles produzirem poesias concretas. Ou seja, poesia concreta, todo aquele negócio do visual, do sonoro, enfim, brincar com o espaço do papel ou da tela onde está sendo feita a poesia, certo? E eu passei para... Enfim, a gente teve aulas teóricas sobre poesia concreta. Depois eu passei essa proposta para eles. E essa proposta, né,
no começo eles, professor, não quero fazer, isso aqui é chato, não sei o quê. Mas quando eles vão vendo que não tem jeito, tá lá sentado, vai ter que fazer. Quando eles vão começando a fazer, eles vão se inteirando na produção, porque é algo que eles estão produzindo, certo? E aí eles vão, e no final eles querem apresentar, olha o que é que eu fiz, e saíram coisas muito boas, coisas irreverentes e coisas também com um pensamento crítico muito, muito, muito pesado, eu diria. Então é isso. Talvez seja, não é uma resposta concreta, certo? Mas dentro de todas as possibilidades que nós temos, nós deveríamos introduzir mais fortemente a produção dentro de sala de aula. Sobretudo a produção colaborativa, porque aí você não fica aluno por aluno, aquela coisinha fechada. Gramática. É insuportável você pegar um professor que dê aula de vírgula e que não peça para você fazer uma produção textual. Veja só, a vírgula é uma concepção. Tem concepções teóricas, semânticas do porquê que a vírgula está ali e sintáticas também, do porquê que a vírgula está ali, certo? Só que, na cabeça de um aluno que não vai fazer letras, muitos deles, essas micro-regras de como a língua se estrutura não vão ficar. Então, essa questão do não ter a prática, era isso que a gente estava falando, né? Eu me perco. De não ter a prática dentro de sala de aula, acaba fazendo com que a teoria não fixe, porque a teoria, a função dela, em vários casos, não é fixar, mas sim aprender com ela para que você saiba usar e vire um dispositivo imanente seu. E você sabe usar. Por que você sabe usar? Um dia eu aprendi e eu sei que é assim. Ponto. A teoria tem essa função dentro da sala de aula. Mas se você não traz a produção, a teoria não fixa, não adianta. A não produção textual dentro de sala de aula mata o ensino. Não existe ensino somente teórico. Volto à primeira resposta, eu acho. A gente dá aula de texto, a gente dá aula de linguagem. E a linguagem dentro de sala de aula se materializa no texto, seja oral ou seja escrito. O texto nada mais é do que prática. Barthes vai dizer o seguinte, que a literatura ela não é nada além do ato de escrever. Se a literatura é o ato de escrever, e se ela é um ato, você tem que escrever para ela existir. Não adianta você ficar nessa não pode falar não. Não adianta você ficar nessa roda infinita da teoria, da análise textual. É aquela velha história. Então você sabe ensinar, mas você não sabe fazer? E aí volto. Para mim é inconcebível um professor de redação não saber fazer uma redação no mínimo nota 920. Compreende? Então, sem a prática, na minha concepção de professor, eu não consigo nem gerir aulas, sabe? Porque nem existe tanta teoria assim para que você só dê aula teórica, mas tem professor que consegue arranjar, eu não sei como, deve rodear 300 vezes no mesmo tema. Porque o aluno, se você dá aula só teórica, o aluno ele passa a ser um sujeito passivo da sua informação. E o que eu disse anteriormente no começo da nossa entrevista. Essa parte de passividade em relação ao aluno existe, porque o aluno está lá para aprender. Mas a parte de produção é inerente ao escolar. Porque o aluno não está lá só para aprender, ele está lá para aprender a fazer. E só se aprende a fazer fazendo.